tenho batido esse ano muito na tecla de que a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. A Bíblia foi escrita por várias pessoas, de várias épocas diferentes, de várias línguas. Na verdade, nós estamos falando de um livro de milênios atrás, né? E não um livro que foi escrito hoje. E algumas pessoas falam assim: ah, Ronaldo, e qual seria a melhor tradução da Bíblia? Bom, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. É uma das melhores traduções. E para quem não sabe, uma curiosidade, né? A primeira edição dessa Bíblia foi feita em francês. Então isso que a gente tem aqui em português é uma tradução do francês para o português. Mas só que ter uma boa tradução também não é o bastante. Primeiro que não existe uma tradução 100% perfeita. Tem palavras que às vezes tem numa língua que não tem na outra. Então os tradutores têm que usar equivalentes. E o equivalente nem sempre expressa o real sentido que o autor original quis usar. E segundo, mesmo se você tiver uma tradução, vamos supor, 100% perfeita, você tem que entender como que era certas coisas em certas épocas. Porque muitas vezes uma tradução 100% perfeita, ela pode até te prejudicar em vez de te ajudar. E eu queria dar alguns exemplos para vocês disso. Vou até pegar um exemplo que o rapaz falou no privado que eu achei genial. Imagina o seguinte: eu estou viajando com o meu carro. Aí meu pneu fura no meio da estrada. Eu falo assim: nossa, eu preciso de um macaco para trocar o pneu. Eu escrevo isso. Depois de muitos anos, esse meu escrito ele vai parar numa suposta Bíblia, é traduzido para outras línguas, chega lá para outros povos. Esse meu escrito vai parar lá para os americanos. Um americano vai traduzir literalmente o que eu falei, letra por letra. I need a monkey to fix my tire. Pronto, eu preciso de um macaco para trocar meu pneu. Só que um americano não sabe que aqui para nós do Brasil, um macaco é uma ferramenta hidráulica para levantar um carro. Então, se num futuro distante, uma pessoa que não conhece a minha língua, não conhece a minha cultura, aqui do Brasil, eles vão criar 1000 interpretações para uma simples frase dessa. Um americano, nesse exemplo hipotético, é claro, ele poderia dizer para o outro: ah, o Brasil era um país que tinha muitos macacos, tinha a floresta do Tijuca, tinha macacos em todo que é lugar. Então é bem provável que naquela época, em 2020, havia macacos treinados que trocavam pneus. Então quando o Ronaldo teve seu problema no carro, ele deve ter procurado um macaco treinado para trocar o pneu. Pode parecer engraçado, mas é exatamente isso. E eu vejo que na Bíblia acontece a mesma coisa. Tem gente que pega expressões e coisas lá de trás e tenta interpretar como se fosse hoje. Agora, que nem nesse exemplo hipotético que eu falei, se esse americano tivesse esse entendimento, seria a realidade? Não, é só uma suposição de alguém que não conhece a cultura. Um outro exemplo hipotético: imagina que eu falo assim para alguém, eu escrevo numa carta, eu sou que nem Paulo, estou escrevendo uma epístola. Eu falo: olha, fulano, aquele seu colega que você pediu para eu empregar aqui na minha loja, eu tive que dispensá-lo. Desculpa, mas o cara fica coçando o saco o dia inteiro. Não dá. Espero que isso não afete a nossa amizade. Nós que somos brasileiros, nós entendemos que coçar o saco é uma expressão de alguém que é preguiçoso, que não faz nada, é só uma figura de linguagem. Agora, nesse mesmo exemplo hipotético, se esse meu escrito fosse traduzido para outra língua, letra por letrinha, e um povo que não conhece o Brasil e não tem as nossas expressões, nossa cultura, a pessoa ia ler aquele escrito e ia chegar em outras conclusões, ia falar: eu acho que esse amigo do Ronaldo, esse funcionário dele, tinha algum problema alérgico, porque ele coçava o saco. Podemos pressupor que era algum tipo de doença venérea, algum tipo de DST, que ocasionava isso. Segundo o professor fulano de tal, sífilis pode causar coceira na genitália. Vocês notaram como uma pessoa ia criar todo um estudo falso por não conhecer uma simples expressão que qualquer gente aqui no Brasil conhece? É a mesma coisa é a Bíblia. A gente não pode pegar certas expressões e coisas da Bíblia como se fossem na nossa época, ou criar certas suposições. O teólogo ele tem um trabalho quase que forense, digamos assim. Não é só uma questão de tradução de palavras, ele tem que tentar ver o que significava na época certas coisas. Por exemplo, Moisés. Está lá escrito na Bíblia que Moisés era travado de línguas. Muitas pessoas pensam que Moisés era gago, é uma hipótese. Mas será que travado de línguas é gago? Ou é que nesse exemplo que eu falei do coçar o saco? Podia ser tímido, podia ser uma pessoa acanhada, uma pessoa que não falava muito bem, não era bem articulada. O que será que é travado de línguas? Será que eu posso tomar literalmente a tradução? Ah, Moisés era um ser travado de línguas, era um tipo de gagueira que ele tinha na época. Será? Nós temos que tentar entender o que essa expressão significava na época. E muitas expressões a gente também não vai ter um consenso, mas a gente vai ter que tentar fazer um tipo de teologia forense para tentar descobrir.
Eu vou dar mais um exemplo hipotético para vocês. Imagina que uma pessoa, eu mando uma carta para alguém. Esse mesmo exemplo, eu estou escrevendo uma carta que eu nem imagino que vai fazer parte de uma Bíblia. Aí eu falo assim, olha, fulano, eu estou viajando. Eu estou aqui no norte, no estado do Pará. Mas assim que eu retornar para São Paulo, eu entro em contato com você. Simples. Aí imagina que alguém vai traduzir isso aí para o inglês, né, nesse exemplo hipotético, um americano, e ele não conhece a geografia do Brasil. Ele olha lá e fala, eu acho que isso aí é Paraná. Eu já estive na Paraná, a terra lá do Sérgio Moro. Então a pessoa vai lá e copia meu escrito no inglês. Eu estou viajando, eu estou no norte, no Paraná. Isso geraria um erro de copista, que é muito comum também na Bíblia. Porque a fonética é parecida, né? Pará, Paraná. Inclusive parece que o nome dos dois estados, né, tem origem indígena, né? Parece que Pará é rio na língua tupi ou guarani, se eu não estou enganado. É algo assim. Então, isso ia gerar uma contradição. Um simples errinho do copista. Aí, como é que eles iam descobrir que eu estava no Pará e não no Paraná? Só analisando os detalhes. Eles iam olhar e falar assim, mas espera aí. Olhando aqui o mapa de 2020 do Brasil, da época do Ronaldo, o Paraná não era no norte, o Paraná era lá no sul. Como é que ele disse que estava no norte e estava no Paraná? Tem alguma coisa errada aí. Aí a pessoa ia poder perceber que foi um erro do copista. Ah, não, mas o Pará, não era Paraná, é Pará. O copista deve ter errado, ou o tradutor, na hora de escrever, ele confundiu Pará com Paraná. Pode acontecer. A mesma coisa é a Bíblia. Quer ver um exemplo? Em Mateus 26 fala assim: estando Jesus na casa de Simão o leproso. Eu até comentei isso ontem lá no grupo. Ué, mas espera aí, a lepra nos tempos bíblicos era uma doença que causava medo nas pessoas, acreditava-se que era uma maldição, um lachon hará, acreditava-se que era contagiosa. Então o leproso ele era afastado da sociedade, ele ficava num lugar chamado Vale dos Leprosos. Tanto que até no meados do século passado era comum também, até no Brasil. Em Santa Catarina tinha um leprosário, que só os médicos, as pessoas podiam se aproximar, eles ficavam isolados. Então a lepra ela sempre foi uma doença que assustava as pessoas ficavam afastadas da sociedade. Então como que em Mateus 26 Jesus está na casa de Simão o leproso? Será que ele estava realmente na casa do leproso? Ou é que nesse exemplo do Pará e do Paraná? Os judeus messiânicos eles argumentam que o termo em hebraico para lepra, leproso, é muito parecido com o termo oleiro, que trabalha com barro, artesanato, essas coisas. Então eles acham que pode ter sido um erro de tradução. Que nem nesse exemplo do Paraná. Um copista, talvez não entendesse o idioma da época, estava escrevendo em outra língua, no caso em grego. Ele pode ter pegado o manuscrito de Mateus e leu lá leproso e pensou que era, leu oleiro, perdão, e pensou que era um leproso. Isso também é possível. Então você tem que fazer um tipo de uma teologia forense, né? Você tem que voltar no tempo e tentar ver como que era a situação da época e admitir a possibilidade de ter sido o erro de uma língua para outra. Tanto que o Bart Ehrman, naquele livro dele, né, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, é uma das primeiras coisas que ele aborda, né, os erros de copistas, que também eram comuns no mundo antigo. Outros exemplos que eu acho que eu já mostrei isso na análise crítica, por exemplo, assim, Jesus de Nazaré. Jesus sempre era chamado assim, né, Jesus de Nazaré. Só que no idioma lá do aramaico da época, no caso, ele era chamado de Yeshua Hanatsori. Agora, o que é Hanatsori? Hanatsori seria o Nazareno. Então, era Jesus o Nazareno. Marcos, que é o evangelho mais antigo, ele chama 6 vezes Jesus de o Nazareno. E só uma vez de Nazaré, mas aí é um versículo meio duvidoso. Então, quando chega nos outros evangelistas, como por exemplo Mateus e Lucas, aquilo que era o Nazareno já virou de Nazaré. Agora, será que Jesus era de Nazaré? Ou será que ali foi o autor que não entendeu que Nazareno não era um lugar, mas era pertencente a um grupo da época, um grupo religioso? Aí nós temos que fazer toda uma reconstrução da época. Vamos ver. Joséfo listou mais de 30 cidades lá da Galileia. Não tinha nenhuma Nazaré. O Talmud fala de várias cidades da Galileia. Não tinha nenhuma Nazaré. Os romanos também tinham lista, né, das cidades e províncias que eles dominavam. Não tinha nenhuma Nazaré. Então, será que realmente Jesus era de Nazaré? Porque não temos nenhuma evidência até então dessa localidade. Ou será que ele era o Nazareno e depois alguém confundiu o Nazareno e pensou que era um local e colocou de Nazaré? Isso é um tipo de teologia forense. Outro exemplo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, que Jesus fala, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Que expressão mais estranha, como é que você vai passar um camelo no fundo de uma agulha? E essa também não tem um consenso. É que nem eu falei do exemplo do macaco no começo, né?
Será realmente que o brasileiro estava procurando um macaco, literalmente um animal, para trocar o pneu? Esse aí do passar o camelo no fundo de uma agulha, até hoje não tem um consenso. Alguns acham que ali, na verdade, seria uma corda, a expressão, e não camelo, porque as duas palavras são parecidas no aramaico. Então eles acham que havia naquela época tapeceiros, que usavam uma agulha bem grande assim, e pegavam uma corda, que era uma linha bem grossa, e passavam pelo buraco dessa agulha. E até hoje é difícil você passar uma linha no buraco de uma agulha. Então eles acham que podia ser isso. Já outros acham que tem uma ligação com as embarcações ali da época. Parece que camelo e buraco de agulha era o nome daquela corda e daquele lugar que você colocava assim para amarrar o barco. Então alguns acham que era isso. Mas até hoje não tem um consenso, porque algumas coisas com o tempo vai se perdendo. Mas enfim, é que nem essas expressões que eu falei para vocês, ficar coçando ou procurar um macaco para trocar um pneu. Nem tudo a gente pode tomar como literal. A gente tem que tentar ver na época o que eles estavam dizendo, o que significavam essas expressões. Expressões como, por exemplo, eunuco, era muito usado como eufemismo. Um outro exemplo, só para finalizar o vídeo, deixa eu ver se eu lembro de mais algum exemplo. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Eu não posso tomar isso como literal, nem se eu tiver uma boa tradução. Quer dizer, tem como um morto enterrar outro morto? Então, eram expressões da época, que tinham seus sentidos na época. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla. Não é só uma questão de tradução. A questão é que esse livro aqui, ele foi escrito há milênios atrás. Cada povo tem sua cultura, tem suas expressões, suas figuras de linguagem. E mesmo se você tiver uma boa tradução, às vezes pode não ser o bastante. Você tem que tentar voltar naquela época, ou ver o contexto daquela época, senão você não vai entender certas coisas da época. Você vai achar que realmente muita coisa era literal, você vai criar confusões, que nem esse exemplo aí do macaco que eu falei. Você vai ficar que nem um americano que vai ler um escrito de um brasileiro, um americano nesse exemplo hipotético no futuro, e vai achar que realmente o brasileiro estava procurando um animal macaco para trocar um pneu. Tá bom? Então fica aí para reflexão. Paz a todos.